Olá pessoal, vamos à nossa aula 2 de função vetorial. Nessa aula a gente vai trabalhar os seguintes pontos: regra de derivação, ou regra de derivação de funções vetoriais. Essas regras a gente já viu na última aula remota e vamos só dar uma revisada. Integrais de funções vetoriais e comprimento de curvas espaciais quando estas curvas são representadas por função vetorial ou por funções vetoriais. Bom, então vamos começar com as regras de derivação. Aqui novamente nós temos todas as regras que podem ser utilizadas do ponto de vista de operações com funções vetoriais. Então vamos supor que a gente tenha duas funções vetoriais, u e v, e que elas sejam diferenciáveis, ou seja, que seja possível calcular suas derivadas. Considere k uma escalar, ou seja, número real, e f uma função real. Então a primeira propriedade, inclusive essa propriedade nós já demonstramos na nossa aula remota, né? Que é a derivada da soma de duas funções vetoriais. Então a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Isso já foi demonstrado. 2. A derivada de um produto de uma constante pela função vetorial v. A gente mantém a constante e deriva apenas da função vetorial. Propriedade 3. A derivada de um produto de uma função vetorial por uma função real. Então a gente segue o mesmo critério, a mesma lógica da derivada do produto de duas funções. Deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Lembrando que uma é a função real e a outra é uma função vetorial. Depois nós temos a derivada do produto de duas funções vetoriais. A regra continua-se na mesma. Só que agora nós temos duas funções vetoriais. Nós temos a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quinta regra. A derivada de um produto vetorial de duas funções vetoriais. Bom, a lógica aqui é a mesma do produto, né, escalar, de duas funções vetoriais. A diferença é que ao invés de usarmos o operador da multiplicação escalar, a gente utiliza o multiplicador do produto vetorial, ou seja, a derivada de u de t vetorial v de t é igual a u' de t vetorial v de t mais u de t vetorial v' de t. Então vocês percebem que a lógica é a mesma, no entanto a gente muda aqui o tipo de operação, tá bom? E por fim nós temos a derivada de uma função composta. Então a derivada de u de f de t, a gente segue aquela mesma lógica da regra da cadeia, né? Aquela notação de Newton de função real. A gente faz a derivada da função u, no caso aqui seria a função u, que é a função de dentro, de fora, né? A função maior, e a função de dentro seria a função f. Então a derivada em relação a u, que é o u' de f de t, a gente deriva em relação a u e multiplica pela derivada da função de dentro, no caso a função f, certo? Bom, então vamos a... Bom, como eu tenho demonstrado essa primeira na nossa última aula remota, eu não vou mais fazer ela, eu vou escolher uma outra aqui, na verdade já escolhi, né, que é essa 4. Nós temos a derivada de um produto. Por que a 4? Porque, tendo em vista a 4, você pode facilmente fazer a 3, né, e fazer a 5. A 2 é muito fácil. A 2 você tem uma constante multiplicada por uma função. Essa é praticamente imediata a demonstração. Então, fazendo a 4, dá para você fazer as duas, vocês fazerem a 3 e a 5. Bom, então, a 4 é o seguinte. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos demonstrar a derivada do produto vetorial do produto escalar de duas funções vetoriais. Então, vamos supor que a primeira função, uma delas, a função u de t, ela tenha as seguintes funções componentes: f1 de t, g1 de t e h1 de t. E a função v de t tem componentes f2 de t, g2 de t e h2 de t. Então, o primeiro passo para a gente calcular a derivada é calcularmos esse produto interno, esse produto escalar. Então, para calcular o produto escalar, a gente faz o seguinte. Lembrando, né, que o produto escalar, né, de dois vetores é realizado, e aqui a gente segue a mesma lógica, né, porque são funções vetoriais,
é realizado somando os produtos no caso lá de vetores, das componentes correspondentes. E aqui é a mesma coisa, só que a gente vai somar os produtos das é, das funções correspondentes, né? São as funções componentes correspondentes. Então ficaria a primeira aqui multiplicado pela primeira lá, somado com a segunda vezes a segunda, somado com a terceira multiplicado pela terceira, tá bom? Então nós temos F1 de t, né, multiplicado por F2 de t, tá aqui, mais G1 de t multiplicado por G2 de t, e por fim, H1 de t multiplicado por H2 de t. Então nós temos aqui as três parcelas que representam, né, o produto, ou os produtos das funções componentes correspondentes. Bom, já que agora nós temos o produto das funções, né, para o escalar das funções, u de t vezes de t, agora a gente deriva, aplica a derivada. Então, derivando, bom, para derivar, o procedimento é o seguinte: derivar esse produto significa derivar essa soma. Só que nós temos soma de produtos de funções reais, entendeu? E esse tipo de produto a gente já aprendeu a calcular lá no cálculo, aprendeu a fazer lá no cálculo 1, né? Então a gente viu a regra do produto, né, envolvendo funções escalares. Aqui nós temos funções reais. Então ficaria o seguinte: aqui fica a derivada da primeira vezes da segunda, né? Mais a primeira derivada da segunda. Então a regra que eu estou colocando aqui é uma regra que já foi vista lá no cálculo 1. Faz a mesma coisa com a segunda parcela e a mesma coisa com a terceira parcela. Portanto, nós temos a derivada, né, do produto dessas duas funções vetoriais é igual. Então vamos derivar a primeira parcela. Derivada da primeira, f1' vezes f2, está aqui, mais f1 vezes f2', está aqui. Então nós já temos aqui a derivada, né, da primeira parcela. A segunda parcela, nós temos g1' vezes g2, tá aqui g1' vezes g2, mais g1 derivada de g2, certo? E por fim, nós temos a terceira parcela, que é h1' vezes h2, mais h1 vezes h2'. Pronto. Bom, até aqui ok. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Na próxima linha de cálculo, a gente não vai efetuar nenhuma operação. A gente só vai dar uma organizada nessa expressão. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai associar, tá certo? A gente vai associar as parcelas. A gente vai associar a primeira parcela, né, dessa soma com a primeira aqui, com a primeira aqui, tá bom? Depois a gente associa a segunda parcela dessa soma, desse primeiro colchete, com a segunda parcela do segundo colchete, que é essa parcela aqui, e a terceira parcela e a segunda parcela do terceiro colchete, tá bom? Então é só uma questão de organização agora. Então ficaria, ó, primeira parcela F1' vezes F2, mais a primeira parcela aqui, ó, G1' vezes G2, tá vendo? Ó? Aqui, ó, G1' vezes G2, mais a primeira parcela do terceiro colchete, H1' vezes H2. H1' H2. Então aqui nós temos as primeiras parcelas de cada uma dessas somas, né, de cada elemento desses colchetes. Agora vamos somar isso aqui, né, vamos abrir um colchete aqui, vamos associar as segundas parcelas, né, de cada soma dessa da linha anterior. Então nós temos F1 vezes F2', está aqui, depois G1, G2', e por fim H1, H2'. Então está aqui. Então agora nós temos duas associações, digamos assim, né? Nós temos a primeira aqui, elas estão todas somando, mas a gente separou. Bom, e aí o que a gente observa? Nesse primeiro colchete, a gente observa, tanto no primeiro como no segundo colchete, a gente observa um produto interno. Se você observar bem, aqui essa soma, essas três parcelas, representam um produto interno. Olha só. A primeira seria que produto? Então, esse produto aqui é referente a essa primeira parcela. Olha só, se realizarmos esse produto interno, eu vou fazer F1' vezes F2, mais G1' vezes G2, mais H1' vezes H2, que é exatamente o que nós temos aqui. F1', né, vezes F2 está aqui, G1' vezes G2 está aqui, e H1', né, H1' vezes o H2 está aqui. Então,
essa soma representa, né, esse produto interno. Se a gente tirar esse produto interno, a gente vai obter essa soma de, né, de funções. Na outra, a mesma coisa. A gente vai separar, né, fatorar isso aqui, ou seja, escrever como produto de duas funções, produto escalar, né, de duas funções vetoriais. Então, eu teria aqui o F1 vezes G2', tá aqui, F1, perdão, é F1, né, é isso mesmo, F1, aí depois nós temos G1, depois H1, desculpa. Nós vamos separar F1, G1 e H1, F1, G1 e H1. Depois nós temos F2', G2', H2', que está no segundo vetor. Então, multiplicando isso aqui, nós vamos ter F1 vezes F2', está aqui. G1 vezes G2', está aqui. E, por fim, H1 multiplicado por H2', está aqui, todas somando, né? Porque a gente sabe que o produto interno é feito multiplicando as componentes correspondentes e somando essas parcelas, esses resultados. Bom, e agora a gente sabe, olhando aqui para cima, a gente sabe que a função U é F1, G1 e H1. E a função V, F2, G2 e H2. Aqui nesse primeiro colchete, nós temos F1', G1' e H1'. Então, pela definição derivada, isto é a derivada de U', de U, ou seja, isso aqui é U', é a derivada da função vetorial U de t. Então aqui nós temos U'. Essa outra não é derivada. Isso aqui é exatamente a função v. Olha, F2, G2 e H2. Não tem derivada, portanto é a função v. F2, H2 e G2. Depois nós temos uma soma, né? E aqui nós temos mais dois colchetes, mais um produto. F1, G1 e H1, que no caso é a função U. Não é derivada, é a função U. E depois nós temos F2', G2', H2', que é exatamente a derivada da função V. Portanto, fica U' vezes V, ou escalar V, mais U escalar V'. Portanto, nós temos que a derivada desse produto é igual aqui, ó, U', depois V, aqui U', depois V, somado com U, depois V'. Tá bom? Que é exatamente a quarta propriedade, né, que diz que fala da derivada do produto, né, de duas funções vetoriais, produto escalar de duas funções vetoriais. Então vamos a um exemplo. Bom, nesse exemplo, esse é um exemplo bem interessante. Inclusive, eu tinha até comentado esse exemplo na aula remota passada, né? Pedi até para que vocês fizessem, salvo engano, mas a gente vai aproveitar e fazer aqui agora. Mostre que se o módulo de R de t é igual a uma constante k real, um número real, e diferente de zero, vamos considerar que esse k não pode ser zero, então a derivada da função r, que vai ser uma função vetorial, não, ela é ortogonal a rt, ou seja, na prática, se o módulo do vetor é igual a k, número real, então a derivada, né, desse vetor é ortogonal a esse vetor. Tá bom? Então vamos primeiro fazer a demonstração, depois a gente coloca uma situação gráfica para a gente entender melhor essa questão, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro passo, eu quero mostrar aqui, ó, se R de t em módulo é igual a k, que é uma constante, então R' de t é ortogonal a R de t. Olha, para que isso aqui são dois vetores, R' de t e R de t, sendo que esse aqui é a derivada desse outro. A gente sabe que dois vetores, quando são ortogonais, o produto interno é zero. Então, nós só temos que provar, de acordo com os dados que nós temos, com as informações, nós temos que provar que o produto interno de R' de t e R de t é igual a zero, porque aí seriam ortogonais. Bom, então, olhando para cá, eu vou usar uma propriedade de vetor aqui, que diz o seguinte, que o produto escalar de dois vetores iguais é igual ao quadrado do módulo desse vetor. A gente conhece essa propriedade, né? Lá de geometria espacial, vetorial. Então nós temos com as funções vetoriais não é diferente, né? São vetores. Então fica R de t escalar R de t é igual a módulo de R de t ao quadrado. Só que o módulo do R de t é k, portanto nós temos k elevado ao quadrado. O segundo passo é derivar os dois lados. A gente deriva aqui o produto e deriva o outro lado, que é a constante. Então vai ficar o seguinte. A derivada de R de t escalar R de t é igual à derivada da constante k elevado ao quadrado. A derivada da constante nós sabemos que é zero, então está aqui o zero.
E a derivada, né, do produto, aqui a gente vai usar exatamente a regra que nós demonstramos, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que as duas são iguais. Então, se as duas são iguais, ocorre que essas duas parcelas são iguais. Você tem R de T e R de T. Essa parcela é igual a essa. Só está trocado aqui, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Quem sabe que o produto de função vetorial, o produto escalar, ele é comutativo, né? Então, aqui nós temos duas parcelas iguais, portanto nós temos duas vezes R' de t vezes R de t, tá bom? Então nós temos duas vezes R' de t escalar R de t, que isso é igual a zero. O 2 vai dividindo, então fica apenas R' de t escalar R de t, que é igual a zero. Bom, se o produto interno é zero, é porque esses dois vetores eles são ortogonais, né? Eles formam 90 graus. Então tá aqui, ó. Tá bom? Então tá aí a demonstração, muito simples. Agora, o que representa essa informação? O que significa dizer que quando o módulo de R de t for igual a uma constante, diferente de zero, então esses dois vetores são ortogonais. Olha só. Vamos primeiro observar esse primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, nós temos uma curva vetorial. Eu coloquei uma curva no plano aqui, só para ficar mais simples. Então, a gente sabe que a função vetorial ela pode ser uma função do espaço, que aí definiria uma curva espacial, ou pode ser uma função, né? Ou pode ser uma curva do plano, que aí define uma curva no plano, define uma função vetorial no plano. Então, bom, aqui eu tenho uma função vetorial, aqui eu tenho um vetor posição, R de t, e aqui eu tenho um vetor tangente. Bom, mas a gente observa aqui que o vetor posição, como é o caso aqui, fala que o vetor posição, que é R de t, ele e o vetor derivada, tangente, eles são ortogonais, mas aqui não parece ser ortogonais, né? E a gente observa claramente pela curva que de fato alguns pontos aqui vai ficar muito distante de serem ortogonais, tá certo? Mas o problema aqui é que de fato esse teorema não vale para essa função. Não porque ela esteja no plano, né? Porque essa regra serve para a função no plano e função no espaço, função vetorial. Ela não dá certo porque a gente não está cumprindo aqui a condição, né? A condição que ele exige aqui para que esse fato, né, seja confirmado, seja verdadeiro, é que o módulo de RT seja igual a K, uma constante. O que significa isso? Que o vetor posição tenha sempre o mesmo comprimento K. Ou seja, para qualquer T, esse módulo vai sempre igual a K. Então, é como, por exemplo, quando você pega esse ponto aqui, move sobre a curva, entendeu? A gente observa que o R de T, ele vai mudando, né? Lógico, de ângulo, o ângulo ele vai mudando, e o comprimento também. Imagina que esse ponto de tangência aqui, estiver lá em cima na curva. Olha o comprimento do vetor. E o comprimento é o módulo. Então, o módulo não seria constante. Então, nesse caso aqui, a gente observa que o módulo ele está variando, né? Está variando conforme o t. Mas a hipótese do teorema aqui fala que ele não pode variar, tem que ser uma constante. Por isso que esse teorema não vale para essa função, tá bom? Então, qual seria a função que o teorema se aplica? Simples, aquela função em que o vetor posição, independentemente do k, do t, né? Independentemente do valor de t, o módulo do vetor posição ele não se altera, permanece inalterável, é uma constante, tá bom? Então, que caso é esse? Simples, é uma circunferência, porque observa a curva aqui, digamos que eu tenho aqui uma curva espacial, não precisa ser uma circunferência fechada, qualquer curva, né, que esboça uma circunferência, ou qualquer curva em que a gente tem um raio constante, que o raio seria o vetor posição, né? Então, raio constante, então o teorema se aplica. Então, numa circunferência, perceba que quando o ponto gira sobre a circunferência, né, esse vetor posição, o comprimento dele não se altera, permanece constante, que é exatamente o raio, né? Então, se o comprimento é constante, então o teorema é válido para cá, tá bom? Então, nesse caso, o vetor tangente, que é o R' de t, ele de fato vai ser ortogonal, formar 90 graus com o vetor posição em qualquer ponto da circunferência, ok? Esse teorema já é um teorema conhecido, é um velho conhecido nosso, lá da geometria plana. A gente já sabe lá da geometria plana, se bem que lá a gente não estava usando vetores, a gente estava usando retas, né? A gente viu lá na geometria plana que numa circunferência, o raio ele é ortogonal ou é perpendicular, né? Já que a gente está falando de reta, segmento, está no plano. Então o raio da circunferência ele é perpendicular à reta tangente na sua extremidade, ou seja, você desenha um raio de uma circunferência,
passa uma reta tangente na extremidade desse raio e essa reta ela vai formar 90 graus com o raio. Esse teorema a gente já viu na geometria plana. Então, se a coisa, a lógica é a mesma, entendeu? A diferença é que aqui a gente está trabalhando com vetores, mas é a mesma coisa, tá bom? Nós temos dois vetores aqui, enquanto lá nós temos um segmento que é o raio e o outro seria uma reta, tá bom? Mas a regra é a mesma, ok? Então está aí demonstrado, né, que se o módulo do vetor posição ou da função vetorial vai ser igual a uma constante diferente de zero, então os vetores R de t e R' de t eles são ortogonais, tá certo? Bom, agora vamos falar de integrais, né? Integrais de funções vetoriais. Então vamos considerar uma função f, uma função vetorial contínua, né? Ela precisa ser contínua. E essa função ela é definida, né, pelas funções componentes, que é o f de t, g de t e h de t. Bom, então a gente sabe que a integral, né, de r de t dt de AB, aliás, a gente sabe que a integral de uma função qualquer, ela é definida como sendo um limite, a integral definida, né, é definida como sendo um limite quando entra no infinito do somatório, né, do i variando de 1 a n, do r de t e asterisco delta t. Então, seguindo a mesma lógica, a mesma regra da integral de uma função, né, função real, tá bom? A diferença é que aqui nós temos um r de t e lá nós temos um f de x. Aqui nós temos um dt, nós temos um dx. Portanto, lá fica a integral de AB de f de x dx é igual ao limite, quando entra no infinito, o i variando de 1 a n do somatório do f de x e asterisco de delta x. Tá certo? Então eu coloquei a mesma coisa, a gente só fez mudar aí, né, do nome da função, que lá é a função f, aqui é a função r, e o domínio, que lá é x, aqui é t. Tá bom? Só que precisa se fazer uma adaptação, porque no nosso caso, essa função rt ela é definida por três funções, né? Definida por três funções reais, que são as funções componentes. Nós precisamos fazer essa adaptação para que a gente possa utilizar a integral definida para essas funções vetoriais, tá bom? Bom, então, o primeiro passo é o seguinte. A gente vai fazer esse limite. A gente sabe que o limite de uma função vetorial é obtido fazendo o limite das suas funções componentes. A gente viu isso na aula passada, né? Que é, por definição, o limite de uma função vetorial é obtido fazendo o limite de cada função componente, tá bom? Então aqui a gente tem um limite e a função r de t ela é definida pelas funções f, g e h. Mas como aqui é o r, t e asterisco, então a gente vai ter f de t e asterisco delta t, né? G de TI asterisco delta T e o H, né, de TI asterisco delta T. Eu coloquei um G novamente aqui ocorreu um erro de digitação. Outro erro de digitação é a letra K, porque eu não coloquei como combinação NEL, eu coloquei como três elementos, né, de uma terna ordenada, então não tem esse K aqui no final, tá bom? Desconsidere também o K. Eu poderia ter colocado o K, mas eu teria que ter colocado aqui o I somado, né, com essa parcela, J, mais essa parcela vezes K. Então seria uma soma, se eu tivesse colocado os vetores da base canônica. Mas como eu não coloquei como uma terna ordenada, então foi um erro ter colocado esse K, esse vetor K aqui, tá bom? Bom, então eu apliquei o somatório primeiro, né, nas funções componentes, e agora eu vou aplicar o limite em cada função, já que o limite de uma função vetorial é obtido colocando limite em cada função. Então ficaria o limite da primeira, do primeiro somatório, né? O limite do segundo e do terceiro, que é a função h, que eu coloquei um g, portanto aqui é h. Tá certo? Bom, agora se a gente olhar para cada função, a gente vê exatamente o que nós vimos lá no cálculo 1, que é a definição de integral definida, né? Mais uma vez, a diferença é que aqui nós temos um domínio t, né? E lá nós temos um domínio x, mas é a mesma coisa, tá bom? Então esse primeiro limite aqui representa a integral definida da função f de t, né, dt, quando t varia de a para b. Então aqui é a integral de f de dt, aqui é a integral de g de t dt e aqui é a integral de h de t dt. Portanto fica dessa maneira. Olha. Nós temos aqui, bom, aqui foi repetido, foi repetir aqui, mas não tem problema, vamos colocar aqui no final. Então tá aqui, ó. Aqui tem duas linhas repetidas.
Bom, desconsidere uma delas. Bom, e aqui nós temos a integral da primeira, tá vendo? Olha só, primeira, a integral da segunda, né, função, que é a função g, e a integral da terceira função, que é a função h. Tá aqui o h certinho. Então, a integral de uma função r de t dt, o t variando de ab, é igual a um vetor, tá certo? Um vetor ou uma função vetorial em que as componentes dessa função vetorial representam as integrais, né, das funções componentes da função r de t, tá bom? Então, muito simples fazer a integral de uma função vetorial. Por exemplo, nós temos a função r de t, que é o 2 cosseno de ti, mais seno de tj, mais o 2tk. Bom, as funções componentes dessa função vetorial, né, são 2 cosseno de t, seno de t e 2t. Então, para calcular a integral, a gente basta fazer a integral de cada função componente. Então, ficaria o seguinte, ó. Eu vou colocar a integral indefinida, aí depois a gente calcula a definida. Eu tenho a integral de r de t, né, dt, então fica a integral da primeira, que é 2 cosseno de t, mais a integral da segunda, tá bom? E a integral da terceira, são as integral das três funções. Bom, agora a gente integra. A integral de 2 cosseno de t é 2 seno de t. Então fica 2 seno de t. Aqui, como tem o i, a gente escreve o i, né? Eu poderia ter escrito também esse vetor, essa função sem o i, j e k, colocando apenas vírgula entre as componentes, não teria problema nenhum, tá bom? E essa outra, a integral do seno é menos o cosseno, está aqui o menos o cosseno, vezes o vetor j, e depois a integral de 2t é t ao quadrado, né? Então ficaria t ao quadrado vezes o k, vezes o k. E nós colocamos aqui a constante, né? A constante que ela sempre aparece na integral indefinida, tá bom? Bom, agora vamos supor que eu pretendesse calcular essa integral no intervalo de 0 a π sobre 2, tá bom? Então, nesse caso, partiria para a integral definida. Então, nós teríamos a integral de r de t, dt, de 0 a π sobre 2 é igual... Bom, aí a gente já tem a integral, nós já conhecemos a integral, só não vou colocar o c, porque c é da integral indefinida e agora é definida, portanto, não há necessidade de colocar o c. Então, seria 2 seno de t, né, i, aqui, menos cosseno de tj, mais t ao quadrado k. Então, aqui nós já temos a integral. E a gente vai apenas agora aplicar o teorema do cálculo, né? O t variando de 0 a π sobre 2. Então, primeiro a gente substitui o t por π sobre 2, tá bom? Seria aqui na frente o primeiro vetor, olha, substituindo, eu tenho seno de π sobre 2, é o seno 90, que dá 1. Então, vai restar apenas 2 vezes i, que dá 2i. Depois nós temos o cosseno de π sobre 2, cosseno 90, que é 0. Então, essa parcela que aparece o j, né, essa componente que aparece o j, desaparece, dá 0. A gente não coloca. E depois nós temos o t ao quadrado k. T ao quadrado é π sobre 2, portanto fica π sobre 2 elevado ao quadrado vezes k. Agora a gente coloca o menos, e aí agora faz o quê? Faz o mesmo procedimento, só que agora substituindo o 0 no t. Então vamos lá. O seno de 0 é 0, então essa parte aqui não existe, ela vai ser 0. O i desaparece, não tem o i. Depois nós temos 0 aqui na segunda componente, nós temos cosseno de 0 é 1, portanto fica menos j. Já coloquei o menos j aqui no colchete, porque o outro é 0 também. Se pusermos um 0 aqui no t, vai dar 0. Então, resta apenas, diferente de 0, o menos j, tá bom? Bom, eu vou subtrair, ou melhor, vou somar, né, porque o menos com menos dá mais, então eu vou somar esse vetor com esse. Então, eu somo as componentes correspondentes. Então, imagine que aqui nós temos o mais j. No primeiro caso, o i. O i aparece aqui, mas não aparece aqui. Então, a gente vai baixar. Então, fica apenas 2i, tá bom? O j não aparece aqui, mas aparece aqui. Então, ficaria mais j. E o k não aparece aqui, mas aparece aqui. Então, nós temos que baixar π sobre 2 ao quadrado vezes k. Então, essa diferença ela ficaria da seguinte maneira. A integral de r de t dt de 0 a π sobre 2 é igual a 2i, mais, porque menos com menos é mais, né? Mais j, mais π sobre 2 ao quadrado, que multiplica o k, tá bom? Então, aqui nós temos, se quiséssemos calcular a integral indefinida, né, dessa função vetorial, seria essa função aqui. 2 seno de ti menos cosseno tj mais t ao quadrado k mais c. Mas, aplicando, né, no ponto de 0 a π sobre 2, nesse intervalo,
Então nós temos a integral definida que dá exatamente esse vetor. Observe que aqui nós temos uma função vetorial, né? Temos um grupo de funções. E aqui não, aqui nós temos um vetor particular, que aqui não tem a variável t, tá bom? Ok. Bom, agora vamos falar de comprimento de arco. Nós já vimos comprimento de arco lá no cálculo 1. Quando vocês estudaram cálculo 1, vocês viram comprimento de arco, quando esse arco, quando essa curva, ela é definida por uma função real, tá bom? Nós vimos comprimento de arco no conteúdo parametrização, de uma curva parametrizada, a gente tem uma forma para calcular o comprimento do arco. Nós vimos comprimento de arco também, o comprimento de curva, coordenadas polares, tá certo? E agora a gente vai estudar, né? A gente vai ver como se calcular o comprimento de uma curva quando se tem essa curva representada por uma função vetorial, tá bom? Bom, então nós temos aí várias maneiras de calcular o comprimento de uma curva. Agora, no caso da parametrização, nós temos uma fórmula do R2 e do R3, tá bom? No espaço, porque embora a gente tenha estudado apenas as curvas planas, a parametrização, mas eu posso ter também, eu posso parametrizar uma função, uma curva do espaço, entendeu? Então, e no caso também de função vetorial, tanto pode ser no plano, uma curva pode ser representada por uma função vetorial tanto no plano como no espaço. Então essas curvas, tanto a parametrização quanto a função vetorial, né, a curva definida por uma função vetorial, a gente pode calcular tanto no plano como no espaço o comprimento dessa curva. Agora, se tratando de coordenadas polares, elas acontecem no plano. Então, as coordenadas polares nós podemos calcular sim o comprimento de uma curva, só que no plano, tá certo? Então, ficar bem atento. Então, nós temos aí praticamente quatro fórmulas para calcular comprimento de curvas. E a gente vai usar essas fórmulas de acordo com as características da curva. Se essa curva é expressa por uma função vetorial, se essa curva é expressa por uma função real, né, de uma variável, se essa curva vem expressa por uma parametrização ou se está em coordenadas polares, tá bom? Então, dependendo do formato, das características dela, a gente vai usar o tipo de fórmula mais adequado. Bom, então aqui é o seguinte, comprimento de arco. Essa fórmula, vocês lembram muito bem que essa fórmula é para calcular comprimento, né, de um arco, comprimento de uma curva, quando ela está parametrizada, a curva do plano parametrizada. Se fosse uma curva de espaço, aqui teria um terceiro componente, né? Um terceiro elemento, aqui seria o dz dt2. Mas como é do plano, ela tem esse formato. E essa fórmula, ela nos dá o comprimento de um arco, de uma curva, de uma curva espacial representada por uma função vetorial. Veja que como ela é do espaço, né? Uma curva espacial, então ela tem três elementos, tem três parcelas. Seria a primeira, né, função paramétrica, a segunda e a terceira. As três funções, né, que é o f, o g e o h da função vetorial. Mas elas são bem parecidas, elas são iguais. Se você usar essa forma aqui para calcular o comprimento de uma curva espacial representada por funções paramétricas, é a mesma coisa. Né? A gente viu pela definição de função vetorial que ela é praticamente a mesma coisa da função vetorial, da função da parametrização. A diferença é que na função vetorial a gente consegue enxergar mais coisas, né? Mas a função vetorial também apresenta as curvas paramétricas, as funções paramétricas. Né? A gente sabe que uma curva gama de t no plano, ela é um x de t e um y de t, ou um f de t e um g de t, como queira. Uma parametrização de uma curva no espaço é um gama de t igual a um f de t ou x de t, né? Y de t ou g de t e um h de t ou z de t, tá bom? Então elas têm esse mesmo formato. Tanto a parametrização como a função vetorial, elas apresentam suas componentes por equações paramétricas, tá bom? Então a fórmula seria a mesma. Só que no caso da função vetorial, a gente pode fazer uma adaptação, né, para olhar essa fórmula do ponto de vista de função vetorial, tá certo? E até uma maneira mais simples ainda, porque se a gente colocar no formato de função vetorial essa fórmula, ela vai se apresentar num formato bem mais simples do que esse, tá certo? Então vamos ver como funciona. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Nós temos aqui a raiz quadrada, eu vou trabalhar só com essa parte aqui de dentro, né, da integral, só com esse integrando aqui. A raiz quadrada dx dt2 mais dy dt2 mais dz dt2, está aqui, ó. Bom, isso aqui é igual.
vamos manter aqui o radical e vamos escrever de outra maneira. Como aqui é dx dt, e esse dx dt é o f de t, que é a primeira função, então eu vou chamar de f', que é a mesma coisa, né? F' de t é a derivada. Aqui é a notação de Leibniz e aqui é a notação de Newton, mas é a mesma coisa, tá bom? O outro seria um g' de t2 e o outro seria uma um h' de t2, tá aqui. Bom, e a gente observa o seguinte, se eu tivesse um vetor em que as três componentes fossem x, y, z, para calcular o comprimento do vetor, ou esse módulo do vetor, eu faria o quê? Eu faria raiz quadrada de quem? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então essa é a forma que a gente usa para calcular o módulo de um vetor. Na função vetorial, a diferença é que nós temos funções, né, nas componentes. Então a gente faz a mesma coisa, né? Então isso aqui, essa raiz quadrada do quadrado de cada componente representa exatamente o módulo da função vetorial r de t. Então, nós temos aqui o módulo da função, né? Na verdade da derivada, porque aqui não é apenas as componentes da função, aqui nós temos o que? Nós temos as funções derivadas, né? O f', o g' e o h'. Portanto, isso aqui é o módulo, né, da função, de uma função vetorial cujas componentes são as funções derivadas, f', g' e h'. Só que, como essa função f, que tem componentes f, g, h, é a função r, então aqui nós temos o módulo da função r' de t, tá bom? Então, moral da história, então essa raiz quadrada aqui, né, que tem essas três parcelas, ela é igual ao módulo de r' de t, tá certo? Portanto, eu posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira. O comprimento é igual a integral de AB, ao invés de colocar essa raiz, eu coloco apenas módulo de r' de t dt, o t variando de AB. Então tá aí. Então observe que a fórmula ficou bem mais simples. Calcular um comprimento por essa forma aqui, eu vou ter apenas que calcular a derivada da função vetorial, né? Ou seja, derivada de cada componente, calcular o módulo e depois integrar. Tá certo? Vamos a um exemplo. Determine o comprimento da curva representada pela função vetorial. Então, nós temos aqui r de t igual a 1 mais 2t, que é a primeira função componente. A função g, 2 menos t. E a função h, 3 mais t. O t variando de 1 a 3. Então, nós queremos o comprimento dessa curva, tá bom? Quando o t vai de 1 a 3, incluindo o 1 e o 3, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou calcular aqui, ele pede para a gente calcular a primeira derivada da função vetorial, depois calcular o módulo e aplicar na integral. Então, calculando a derivada da função vetorial, está aqui ó, todo o cálculo. A derivada de 1 mais 2t dá 2, né? Porque a derivada de 1 é 0, portanto fica 2. Então 2 vezes i dá 2i. A derivada de 2 menos t é menos 1, porque a derivada do r0 de menos t é menos 1, então fica menos j. E a derivada de 3 mais t dá 1. A derivada de 3 é 0, mas a derivada de t é 1, portanto fica 1 vezes k dá k. Tá bom? Então, essa é a derivada. R de t igual a 2i menos j mais k. Bom, agora a gente vê quem aqui? O módulo, né? O módulo da função derivada. Bom, se você preferir escrever como sendo 2 menos 1 não tem problema. Tem esse formato aqui, que é como uma combinação linear dos vetores unitários, né? I, j e k. Ou dessa outra maneira aqui, como uma terna ordenada. Você coloca apenas as coeficientes 2, menos 1 e 1, tá bom? Não tem problema não. Bom, então já tem o r de t, agora vamos colocar na forma. Minha integral vai de 1 a 3, eu quero calcular o comprimento dessa curva no intervalo que vai do t igual a 1 até o t igual a 3, tá bom? Então fica a integral de 1 a 3, o módulo da função derivada, derivada da função vetorial vezes dt. Bom, para calcular o módulo dessa função aqui, muito simples, desse vetor, né? A gente faz raiz quadrada do quadrado do primeiro aqui, ó, que dá 4, quadrado do segundo que vai dar 1, quadrado do terceiro que dá 1, portanto dá 6. Então nós temos a integral de 1 a 3 de 6, raiz de 6 vezes dt. Esse 6 ele pode sair integrando, né? Na verdade, houve um pequeno outro erro aqui de digitação, porque aqui é raiz de 6, mas não tem problema não, só esqueci aqui a raiz, viu? Então aqui dá raiz de 6, essa raiz sai integrando e fica apenas o dt. Então fica raiz de 6 fora da integral e dentro apenas o dt. Calculando a integral dt é t. Então fica L é igual a raiz de 6 vezes t. Está aqui, ó, raiz de 6 vezes t.
né, em que a gente vai aplicar no intervalo de 1 a 3. Então ficaria, usando o teorema do cálculo, se aplicarmos o 3 aqui no t, ó, vai ficar 3 vezes raiz de 6. Aqui o 3 raiz de 6, menos do teorema do cálculo. Agora aplica o 1 no t, então fica apenas raiz de 6. Então 3 raiz de 6 menos raiz de 6 dá 2 raiz de 6, que é o comprimento, né, dessa curva. Tá bom? Tem outra maneira de fazer? Tem. Só tem porque aqui essa curva é uma curva meio particular, né? Então tem outra maneira mais fácil e tradicional de se fazer. É a única que a gente pode fazer de outra maneira, porque essa curva, se vocês observarem bem aqui, olha só, ela representa uma reta, né? Observem que aqui são as equações paramétricas de uma reta no espaço. Ó, x é igual a x1 mais at, y é igual a y1 mais bt e z é igual a z1 mais ct, tá vendo? Então, essa curva, né, que é uma reta espacial, que está representada por essa função vetorial, ela passa pelo ponto 1, 2 e 3 e tem a direção do vetor 2, menos 1 e 1, que são os coeficientes do t, tá bom? Bom, então se é uma reta espacial, eu posso fazer de outra maneira o comprimento desse pedaço, dessa reta? Posso. É só fazer o seguinte, eu verificar em termos de coordenadas cartesianas, né? Coordenadas cartesianas, porque o procedimento que eu vou usar, ele é utilizado lá em coordenadas cartesianas, quando a gente vai calcular a distância de dois pontos. Então, se eu tenho uma reta, eu identifico o ponto da reta equivalente ao t igual a 1, e depois o ponto da reta equivalente ao t igual a 3, então eu vou ter uma reta com dois pontos, então eu calculo a distância entre esses dois pontos, tá bom? Que vai ser exatamente o comprimento da curva. E essa distância, ela deve dar igual a 2 raiz quadrada de 6, como a gente já pode ver aqui, tá bom? Então, olha só. Eu vou identificar, o t varia de 1 a 3, então eu vou identificar aqui os pontos, né? Quando t for igual a 1, olha, quando t for igual a 1, vamos voltar aqui para a gente, deixa eu só voltar aqui. Olha, quando t é igual a 1, função vetorial, ela é isso aqui, ó, 2 é 1 mais 2t, né? 2 menos t e 3 mais t. Então, quando t for igual a 1, a gente vai ter aqui, olha, a gente vai ter 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então aqui será 3, né? Aqui será um 3. Quando será um 3? Sem coordenadas cartesianas, que eu estou mudando para cartesiana, tá bom? Aqui será um 3. Aqui 2 menos 1. O t é 1, então fica 2 menos 1 dá 1. Então já temos o 3 e o 1, né? E depois, quando t... Depois aqui dá o quê? Vai dar 4. 3 mais 1, 4. Tá bom? Então vai dar 3, 1 e 4, que é o primeiro ponto, né? Primeiro ponto, olha só, 3, 1 e 4, certo? E o segundo ponto seria, olha só, quando t for igual a 3, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Aqui 2 menos 3 dá menos 1, tá bom? E aqui dá 3 mais 3, 6. Então nós temos 7 menos 1 e 6, tá bom? Que é o segundo ponto. 7 menos 1 e 6. Tá aqui, ó, 7 menos 1 e 6. Então, para t igual a 1, nós temos o ponto A, 3, 1 e 4. Para t igual a 3, nós temos o ponto B, 7 menos 1 e 6. Então, calcular a distância entre os dois pontos, que como é reta, eu vou ter exatamente o comprimento da curva, tá bom? E a gente conhece a forma da geometria espacial, que para calcular a distância de dois pontos no espaço, basta fazer raiz quadrada do quadrado da soma das componentes. Então, do Δx ao quadrado, né? Aliás, componentes são da diferença das coordenadas. Então, aqui é Δx, a diferença entre o x, Δy e Δz. O Δx é a diferença, 7 e 3. Tanto faz eu colocar 7 menos 3 como colocar 3 menos 7. Como está ao quadrado, né, o sinal não vai influenciar. Portanto, fica, se fizermos 3 menos 7 dá menos 4, menos 4 ao quadrado dá 16 aqui. A outra, 1 menos menos 1 dá 2, 2 ao quadrado é 4. E depois, 4 menos menos 6 dá menos 2, menos 2 ao quadrado também dá 4. Portanto, 16 mais 4, 20, mais 4, 24. Está aqui 24. E 24 é o mesmo que 6 que multiplica 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado, como 2 é par, essa potência sai e a gente elimina o expoente, portanto fica 2 raiz quadrada de 6. Observe que deu o mesmo resultado, tá bom? Então, bom, mas nesse caso, eu pude usar esse método porque se trata de uma reta. E uma reta a gente pode pegar dois pontos quaisquer e calcular o comprimento desse segmento
usando a distância de 2 pontos, tá bom? Agora, quando se trata de uma curva de maneira geral, que não representa uma reta, então o único mecanismo, se for uma função vetorial, o único mecanismo que nós temos é aplicando a integral, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra por aqui essa aula e no próximo vídeo a gente já conclui essa parte de função vetorial, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.